Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Henrique Montanha, sou artista visual e curador aqui de Belém. E esse é o Desmoldure Podcast, seu podcast sobre artes visuais aqui diretamente de Belém para a Amazônia, Brasil. E nesse último episódio tem uma presença ilustre aqui de Moara, Brasil Tupinambá. Essa artista aqui é incrível. Tudo bem, Moara? Olá, tudo bem, Henrique? Massa. Vou falar um pouco aqui sobre a biografia da Moara. Moara, ela é ativista visual, curadora autônoma, natural de Mairi, Belém, Pará, descendente de nativos tapajauaras, faz parte do coletivo Amazônia da Mar e da Associação Multiétnica Wicca Quara. Ela é artista multiplataforma, trabalha nas linguagens de colagem, mural, pintura, instalação e na arte contemporânea em geral. Bom, muito obrigado, Mara, pela sua presença e vamos dar início aqui ao podcast. Bom, a gente vai começar com... Eu separei algumas perguntas, mas geralmente é falando um pouco sobre o seu processo. E aí, eu queria perguntar para ti, primeiro, tu viestes da moda, né? Eu estudei um pouquinho, tu viestes da moda, e como foi a tua inserção nas artes visuais, no fazer artístico e na tua construção também poética, narrativa, pelo que eu percebi, da cultura indígena. Meio que foi intuitivo por exemplo, essa pesquisa, e ao mesmo tempo essa pesquisa artística interferiu na tua pesquisa pessoal com ancestralidade. Conta mais pra gente isso. Oi, primeiro agradecer pelo convite de estar aí com vocês. Sempre bacana estar falando aqui sobre o trabalho, o processo que eu tenho passado criativo e tudo mais, e o histórico do trabalho artístico. Bem, eu comecei com moda mesmo, em Belém, no Pará, inclusive. Eu acho que eu tinha, estou tentando lembrar a minha idade, 21, por aí, não sei. E era uma época que Belém estava efervescendo, era muito legal, tinham várias bandas, Susana Fleck, Norman Bates. Então, estava uma cena cultural muito bacana. E eu estava na cena de customização de roupa, não sei se existe ainda isso aí. Mas era que nem hoje tem a questão de brechós, né? As pessoas, elas reformam e fazem a roupa e transformam em outra. A gente tinha eu e a Lorena Cirino, a gente tinha um brechó, né, que foi quando a gente criou, para poder eu conseguir um dinheirinho. A minha família estava passando por uma crise financeira muito forte, até estava fazendo, por incrível que pareça, estava fazendo curso de Direito, e aí eu só consegui passar no Cesupa, e a mamãe não teve condições de pagar, no segundo ano já teve que trancar, e aí eu fiz um brechó com a Loura. Só que eu me empolguei muito, porque assim, eu sempre gostei de desenhar, né, desde criança. Uma prima minha, que é de botânica também, colocava a gente. E aí eu comecei a pintar roupas. Então, meu trabalho com moda nem foi a moda em si, da estrutura da roupa, da tendência, mas de pintar as peças, né? Então, eu acho que meu trabalho foi uma plataforma que eu utilizei como se fosse um quadro, onde eu pintava e era personalizado, né? Era de acordo com o que as pessoas pediam. Era um trabalho muito difícil, mas dava certo no final. Porque a gente tinha que seguir uma identidade da pessoa, e também com a minha e com a nossa, e aí começou assim. E eu fui para São Paulo, já nova, depois de formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Pará, né, que eu cheguei a fazer 4 anos, e aí eu falei, não quero mais ficar em Belém, cansei, vou para São Paulo, quero estudar moda. Eu fui um pouco assim, confusa, achando que era moda, né? E aí cheguei em São Paulo, fiz Senai, vestuário, aprendi a costurar, aprendi a fazer modelagem, aprendi a fazer tudo, 2 anos mais ou menos. Só que aí depois eu fui trabalhar. Depois eu fui trabalhar no Bom Retiro, fui contratada, né? E foi quando minha grande decepção, né? Eu fui trabalhar numa fábrica de camisaria.
E aí eu percebi que lá eles, inclusive, escravizavam bolivianos, na minha visão de trabalho, né? Na minha visão de trabalho, havia uma escravidão fortíssima de bolivianos ali, onde se pagava muito mal, em péssimas condições de trabalho, trabalhavam no porão, e eles não me ouviam, os donos. Tudo que eu pedia, que os bolivianos falavam que estava, por exemplo, uma máquina de costura estava com um problema, um de botão que estava dando um problema na camisa, eles não me ouviam, falavam que eu não deveria ouvi-los, como se eles não fossem seres humanos e que era para eu seguir o trabalho. Só que isso estava prejudicando meu trabalho de estilista, né, que eu trabalhei nessa fábrica. E aí eu resolvi sair, eu cansei, tipo, foi bem rápido, assim, a minha frustração com moda em São Paulo. Aí eu falei, não quero trabalhar com isso, eu sou da área de criatividade. E aí eu entrei em artes visuais, foi quando eu conheci uma mulher maravilhosa, que é a Catarina Agustiquem, que veio da moda também. Ela fazia estamparia, se eu não me engano, de uma marca bem famosa em São Paulo, eu esqueci o nome, não lembro, mas bem famosa. E eu conheci ela na Casa de Criadores. E aí, a partir de então, eu quis fazer um curso com ela, de processo criativo. Aí eu trabalhava em shopping para poder pagar o curso, né? Então, eu fiz esse curso durante 2 anos. E eu fiquei sendo galerista, inclusive. Eu não sei se é galerista, galerino, na época, não lembro direito, de uma galeria de arte. Foi quando eu me envolvi mais ainda com questões de curadoria também, né? E fiz esse processo com artes visuais. Aí eu não lembro a sua segunda pergunta. Ah, tá, da questão indígena, né? E aí eu sempre desenhei, e isso estava vindo muito, ainda mais quando eu trabalhava no shopping, sempre ficava desenhando. Aí eu via os artistas, as histórias dos artistas, e eu queria saber um pouco mais. E aí eu fiquei, cara, eu tô querendo saber dos artistas, mas eu quero também de mim, né? E aí eu fiz esse curso com a Catarina Gutchen, e aí no último ano eu tinha que fazer uma exposição, no terceiro ano você faz uma exposição, né? E a Catarina, ela é aquela professora que ela é meio terapeuta, sabe? De arte, ela é de processo criativo. Então, assim, ela conseguia tirar de mim, assim, coisas que eu nem percebia que ela, como uma grande professora terapeuta, percebia. E aí foi quando ela me instigou, Moara, vai atrás da tua história, porque esses teus desenhos que eu fazia de forma intuitiva, por vontade, por gostar, até as minhas últimas roupas de moda lá em Belém começaram a vir esses trabalhos muito voltados a questões ancestrais, né? E aí eu trouxe isso de novo, uma plataforma artística, desenho, pintura, e isso vinha muito forte. E ela falou, investiga a tua vida, investiga as tuas ancestralidades, que tem alguma coisa aí que tem que aprofundar mais e te entender e te autoconhecer. Então, foi aí que eu entrei num processo de autoconhecimento, de investigar meu trabalho artístico, e aí perceber que eu estava falando de mim, né? Mas me conectando até com a minha ancestralidade, que eu não estava tão forte de entender racionalmente, né? Era mais uma coisa subjetiva, intuitiva, né? Digamos assim. E aí foi quando eu comecei minha pesquisa, e minha primeira exposição foi lá, e foi justamente depois que eu visitei uma aldeia que não era ainda minha, visitei uma aldeia que foi os Assurinis do Trocará, lá no Tucuruí, e aí eu fiquei muito instigada e com vontade de participar mais dos movimentos, né? E depois investigar mais a minha história. E aí, desde então, desde 2005 até hoje, eu estou nesse processo. Massa. Bom, assim, tu deu brecha para o que eu ia continuar falando, né? Que é quando você começa esse trabalho, onde você começa a pegar essas identidades, essas imagens, trabalhar com colagem, trabalhar também com um processo, tipo, quase como metafísico ou psicodélico, assim, os teus trabalhos iniciam muito assim, né? E e aí eu ia te perguntar que é basicamente esse vol- voltar às origens é quase como um processo de autoconhecimento de si mesmo, né? A gente começa a se compreender e começa a se perceber como uma pessoa que, enfim, teve isso negado durante muito tempo, né? Inclusive, eu acho que a maioria das pessoas ou jovens que estão vendo esse episódio hoje possam, sei lá, se identificar contigo. E
eu também me identifico muito. E para ti, como foi esse processo de autoconhecimento? Como se deu é, essa volta para voltar para a família, pegar essas coisas, de um modo geral, sem falar de obras, né, especificadamente ainda? É, então, assim, eu comecei esse processo de investigação, de voltar para minha família, em 2000 e... só para situar um pouquinho, eu moro em São Paulo, né? Hoje eu me mudei para Campina, né? Para Campina, mas agora eu estou aqui em São Paulo. E eu, desde 2009, que eu moro em São Paulo. Então, acho que todo mundo que faz essa migração, né? De um local, você nasceu para outro local muito distante, como São Paulo, eu acho que acaba tendo essa coisa de querer se conectar, se aprofundar, sente muita saudade de muitas coisas, né? Culinária, família. Culinária, eu digo que é a minha maior depressão. Família, e tudo mais, né? Isso, então, tudo isso envolve muito esse processo de estar longe de casa, né? E aí, essa questão de voltar e entender minhas origens começou pelo meu pai, né? Meu pai, Dornélio Silva, e eu comecei a conversar mais com ele. Isso foi muito bom, porque eu sempre fui, apesar de ser meu pai, a gente nunca tinha uma aproximação, assim, de conversar. Porque os homens, né, aquela, né? Os homens, eles são um pouco mais fechadões, a maioria, né? Por várias questões, mas o meu pai, ele, especialmente, ele é mais fechadão, me ama e tudo mais, mas não sabe se expressar muito comigo, né? E isso foi muito bom. E a partir de conversa pelo próprio celular, WhatsApp, falei, pai, é o seguinte, eu quero começar a investigar sobre as nossas origens, eu quero entender por que você foi de Santarém para Belém, morar em Belém. Depois eu vou conversar com a minha mãe, eu vou conversar primeiro com você. E eu quero, tipo, que você participe disso. E meu pai se empolgou muito, porque ele adora falar sobre a história, sobre memória, sobre o passado. E foi muito bom, foi até um processo terapêutico também, eu e ele, assim, foi muito interessante. E foram coisas que eu, tipo, não imaginava, assim. Então, eu comecei a construir uma lista de perguntas bem... Eu não planejei, não sabia, tipo, não sou antropóloga, não sou... Eu só sou uma artista querendo entender a minha história. E aí eu comecei a perguntar, né, pai, por que você migrou? Quem era o vovô? Qual era o nome do vovô, da avó, que eu não conheci, porque meu avô morreu com 50 anos, né? Eu não era nem nascida. O papai era muito novo, devia ter 7 anos, por aí. E sobre a questão do meu pai ter se envolvido com a teologia, de ter sido quase padre, né? Então foram várias perguntas. E eu perguntei como é que era a morada, como era a casa dele, como era a infância. Então tudo isso foi construindo em meu imaginário e eu já começava a imaginar, nossa, que tem tanto de indígena aí que eu não sei, né? E tanta coisa interessantes que são essenciais no movimento de comunidades indígenas, que, por exemplo, a questão de comunidade muito presente, né? Meu pai veio de uma comunidade Cupurunã. Hoje é uma comunidade, infelizmente, que tem sofrido muito com a urbanização. Mas há uns 40 anos, né, por aí, ela tinha um processo muito forte comunitário, né, de coletivo, né, de fazer os seus puxirões, suas piracaias, né, que chama piracaia, que é assar o peixe, que meu pai até hoje faz. Vamos fazer uma piracaia, assar um peixe para a gente ficar contando mais histórias. Fazer puxirum, que é o mutirão. Tudo isso eu fui entendendo que isso está em mim, né? Porque eu também, quando eu vim para São Paulo, eu não fiquei não sozinha. Eu fiquei com muita sede de querer ir atrás dos coletivos, dos movimentos sociais. Tanto que os primeiros movimentos sociais que eu entrei em São Paulo foi de ocupações artísticas. O Ouvidor 63, ele faz parte desse meu processo também, né? E lá a gente exercia a coletividade, mutirões. Então, isso tudo foi me entendendo até o que eu sou hoje e do que eu herdei da minha família, né? E toda essa conexão, essa conversa serviu para isso, assim. Até hoje eu converso com ele, né? Aí tem as entrevistas, aí eu comecei a transcrever o que ele fala. E no meu processo artístico, meu pai está presente, né? E foi a partir dele que me deu vontade de voltar para Santarém, porque eu morei lá até 4 anos, 5 anos. Eu lembro muito vagamente algumas coisas.
E aí eu comecei a me conectar muito com Santarém, muito forte, assim, com o Cucurunã, com o Rio Tapajós, me conectar com a família. E foi uma família, a minha família é uma família que eu me afastei, assim. A minha mãe se afastou da família do meu pai, então eu não conhecia muito bem. Foi muito bom reencontrar meus primos, saber que a minha prima cuidou de mim criancinha, eu não sabia lá, né? E foi uma aventura com a minha prima, inclusive, porque ela também entrou nesse lugar, que ela nasceu em Cucurunã. E no lugar de ir atrás, de saber como está a comunidade, de tentar hoje ser um aliado da comunidade, de tentar, de alguma maneira, contribuir, né, com as pessoas que ficaram lá, que estão lá na comunidade. Hoje nós temos um local lá que a gente é um terreno que a gente tem projetos que a gente quer voltar para a questão comunitária, né, de memória, de valorização da memória, do direito à memória familiar, né, indígena, que é um ponto que eu trabalho muito no meu trabalho artístico atual. E todos nós temos direito à memória e a nossa memória ela foi muitas vezes pisada, massacrada. Isso não significa que nós não temos memória, nós temos, ela está aqui, né? A gente só precisa ir atrás, buscar com os mais velhos, com os anciãos, com o lugar, com a natureza, conversar com todo mundo que está ali, sabe? Isso foi um processo que está sendo até hoje um processo muito importante para mim, que tem me envolvido em muitas coisas que eu acho que são revolucionárias, na minha visão, assim, no campo da arte e no campo dos movimentos sociais, e isso junto, sabe? Que a gente chama de ativismo. Então, faz parte desse processo identitário todo que também transforma, né? E esse trabalho que eu tenho feito tem instigado outras parentes, né? Inclusive, agora a própria Milena Tupinambá, que mora em Santarém, que tem, a família dela é aldeada lá da Resex, eles estão querendo fazer o museu deles lá, né? Museu da Memória da Batista e Farias, que é a família dela, e eles estão atrás, e ela disse que eu inspirei ela, assim, e para mim isso já ganhei ponto, no sentido, já estou feliz com isso, porque eu quero mais que as pessoas construam esses museus da Silvas, museus do Batista e Farias, museus de todas do Tupinambá, enfim, que já tem, né, sendo construído, e que isso aumente, porque a gente precisa construir história a partir de hoje, né? Eu penso isso. Respondi. Muito. E quero saber Eu mais, né? falo muito, tem que me interromper, porque senão eu começo a falar. Não, eu tô adorando, cara, tô adorando. Assim. E hoje tu te. Na verdade, foi um processo, obviamente, a gente compreendeu isso, foi um processo de, enfim, de autoconhecimento e de se descobrir enquanto uma pessoa indígena em contexto urbano, é isso, né? Sim, está E, certinho. e eu queria saber sobre isso, sobre o indígena em contexto urbano e sobre o Levante Tupinambá, que acredito que também faz parte desse processo aqui em Belém, eu já ia falar, Mairi. Mairi, eu já, Mairi. aqui, e falar um pouco sobre isso, né? E também Ah, porque eu acredito que seja muito importante, né? Porque, cara, eu fico assim chocado, isso é uma coisa que eu sempre fiquei assim martelando na minha cabeça, que nós vivemos no Pará, somos de Belém e um metrópole maior da Amazônia. metrópole, uma metrópole de uma região enorme e basicamente 70%, 60% da população é parda ou preta, e o restante preta, e, enfim, Indígena a lá? maioria Não. branca. E esses pardos, sabe? Ninguém se identifica ou se reconhece como uma pessoa indígena, mas a população, nos seus traços, na sua questão histórica, fenóptica, Não. familiar, é indígena. Como é esse levante, né? Esse levante da Tupinambá, no caso. O Levante Tupinambá, ele surgiu, né, da própria vontade do Ângelo Mário Tupinambá, que ele tem a idade média em Belém, né, Mairi, e de uma promessa para o cacique, né, que ele queria devolver o Forte do Castelo para os Tupinambá. Eu falo, puta, que promessa, Ângelo, caramba. E aí, assim, e aí o Ângelo ficou assim, depois que a gente foi
no terceiro encontro ancestral do Tupinambá ano passado, e eu falei, cara, eu vou ter que ir, né, em pandemia, mas enfim, é isso, né, luta é luta, não pode morrer. E a gente foi justamente para fazer uma manifestação nas balsas lá, que carregam madeiras no Rio Tapajós, e além disso fazer a consagração que seria me apresentar enquanto Moara Tupinambá e o Ângelo Tupinambá, né, para os pajés, para os cacicados e tudo mais. E eu não tinha como dizer não, né? Então eu falei, eu acho que eu vou ter que ir. E eu vou. E desde então a gente vem construindo um laço de afetividade, desde esse lugar, né? Com os parentes que a gente conheceu lá. E meu processo de afirmação tornou-se a partir de lá. E, por incrível que pareça, não foi pelo Museu da Silva que vem essa ancestralidade tupinambá, porque o Museu da Silva realmente é um processo de pesquisa que eu ainda estou pesquisando, que é muito difícil, o apagamento foi horrível, mas que a minha família, inclusive, está desesperada, querendo já saber, é muito difícil. E são a minha família que eu acho mais indígena, que mais se conectou e que ficou lá na região de Santarém. Tem uma parte em Manaus. Só que a família da uma parte da minha mãe é a família que foi mais embranquecida, né? Tanto fenotipificamente, não sei se é assim que fala, né? Mas é bem miscigenado, vou ser sincera, bem miscigenado. Tem pessoas mais com pele clara, pessoas com cabelo enrolado, pessoas pretas, pessoas indígenas. É bem misturado, é tipo... E aí é a família da minha Parece que parte da vila... Parece que tu estás falando da minha família, cara. É muito louco. É, exatamente. E assim, meu avô, ele nasceu em Boim. Eu não sei se você conhece Boim. Boim é uma vila, né? E é uma vila que fica no Rio Tapajós. Ela é como se fosse uma cidade, que não é uma cidade que a gente conhece, não é a cidade que a gente conhece, é uma vila. É um ponto onde todos os, inclusive os indígenas que estão na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, se encontram lá, né, até para algumas decisões políticas e mais, e reuniões. Só que, infelizmente, é uma vila que ainda o apagamento foi muito forte. Tem livro histórico, eu tenho livro, que cita o nome do meu avô no livro, que é um livro feito por um judeu lá. Né? O que acontece? Lá teve uma migração, depois, sei lá, 1600, por aí, não sei exatamente a data, 1700, não, acho que eu estou enganada, foi em 1700 e tanto. Foi um incentivo do governo para que povoassem Boim, devido a várias questões da colonização, né? E achando que os indígenas estavam, precisava de progresso e desenvolvimento, essa é a questão, né? Achando que os indígenas não davam conta do rolê, né? E aí teve muito processo de migração para lá, assim, também. E é numa vila que tu olha, tu entra, parece uma aldeia, assim. É distante de tudo, não tem internet. A internet funciona lá numa casinha que tu tem que botar uma senha e é super difícil. Então, assim, teve uma migração de judeus para lá, Seric, se não me engano. E na minha família tem judeus da Azuelos. Né? E foi essa família que misturou com os Tupinambá de lá. Só que lá também teve Munduruku. Né? Então, no processo de colonização, as missões jesuíticas que foram para lá, elas trouxeram indígenas de Manaus também, né? E levaram para essa vila de Boim. E acabou, como todo o processo civilizatório, misturando com outros indígenas. Então, tem uma mistura étnica também, interracial, assim fala, interétnica, e tem essa interracial também. E aí, desde então, assim, a população, ela fala muito desse judeu, sabe? Mesmo você chega lá, vê as pessoas de olho puxadinho, cabelo preto, parecido com o meu, a pele um pouco mais clara, assim, amarela que nem a minha, e algumas mais claras, brancas, né? Mas o ribeirinho é forte, né? É que é a identidade ribeirinha. Porém, já tem 8 famílias se autodeclarando Tupinambá lá. Lá é um local ancestralmente Tupinambá, tem história que fala tudo. Se você buscar o portal de Boim, você vai descobrir. E hoje atualmente... Só para a gente entender um pouco, quando você fala Tupinambá, a gente fala Tupinambá, o povo daquela região, né? Mas existem várias etnias, né? Ou comunidades Sim. específicas que existiam ali, né? Mas o grande... Sim. O grande cacicado é Tupinambá.
Só que... Tanto que nas histórias, quando chegaram os colonizadores, eles deram de vista logo com os Tupinambá. É falado em livro, tem livro de 1600 falando. É o livro que meu avô, tá o nome do meu avô lá, inclusive. É um livro feito por judeu, como eu te falei. Os judeus foram bons nisso. Eles registraram e eles falam da história dos Tupinambás, né? E aí, mas também tem Munduruku muito forte, teve uma migração de Munduruku lá, né? Devido à perseguição e tudo mais, os Mundurupus também estiveram presentes. Então, assim, a gente tem no nosso sangue Munduruku, Tupinambá, sabe lá quais outras etnias, fora as etnias dos estrangeiros, né? Então, assim, se você for lá, é muito presente ainda a conexão com a terra, né? Com a natureza, a roça, ela é um trabalho que existe ainda lá. O sentido comunitário é muito forte ainda numa vila, né, comunitária. E hoje, atualmente, tem 21 aldeias, né, Tupinambá, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns. Inclusive, o cacique Braz, Tupinambá, ele também, a origem dele, se eu não me engano, é de Boim. Se eu estiver errado, não vai me bater, mas eu acho que é de lá. Muitos indígenas que estão hoje nas aldeias, a aldeia Juarituba, que é lá próximo, também vieram de Boim, né? Só que a minha família, a minha mãe, graças a Tupã, começou a se reconhecer, mas ela não fala sobre isso, mas ela é hoje uma ativista e está atuando muito na área jurídica e apoiando as associações. Então, para mim, minha mãe já se afirmar já é um grande avanço. E aí, agora, o resto da minha família tem muito essa coisa de querer ainda como é que chama? A aprovação do judeu, como é que chama? A declaração judaica, não sei. Sendo que o meu avô não teve, né? A nossa família nem sequer levou Azuelos no nome. Por quê? Porque não era permitido, era considerado bastardo. Meu avô foi considerado bastardo pela família dos judeus, entendeu? Então, ele não levou. O nome dele é Jaime Xavier, então os Xavier de lá são bem presentes, né? Então, eu investiguei tudo isso. Esse sobrenome, o seu sobrenome por parte do seu pai, qual é? Só para eu ter um... É Silva. É Silva, Meu né? pai já é outra história. Da minha mãe é Xavier. O Brasil eu não investiguei. O Brasil Não, eu mas não investiguei. esse contexto que você tá dando dos judeus e tal, tipo, é por parte da sua mãe, né? É isso? Parte da minha mãe, que foi muito apagada, que eu falo que foi, inclusive, a família toda que migrou para Belém do Pará. Boa Uhum. parte, a maioria. Pegaram navio, meu tio mais velho trouxe todas as crianças e levou para Belém do Pará. E aí, desde então, essa minha história com o tempo cacique, e aí quando eu fui lá na consagração e tal, eu conheci um pajé que, inclusive, é primo da minha mãe, que é o Inácio Xavier. Então, assim, eu fui conhecendo e eles sabiam que era o meu avô. Ah, teu avô foi morrer lá em Belém do Pará, sabe? Os velhos sabiam. E a questão da minha tia-avó, que é a avó Sultana, que eu amo a história dela, e ela foi uma grande curandeira em Santarém, muito conhecida, ela era tipo um oráculo, né? As pessoas iam se consultar com ela. Então, é uma história que eu quero muito ainda trazer em livros, se a família permitir, né? Que é a família que é da mãe, né? Então, tudo tem que ser uma questão de negociação com a própria família também. E aí, depois de feita a consagração, conheci Milena Tupinambá, né? A cacica Raquel, o Ângelo, e o Ângelo convidou a gente para a gente fazer um levante Tupinambá em Belém do Pará. Já estava se falando com a Márcia Cambeba, Edmilson Rodrigo, prefeito, sobre Maeri, né? Maeri. E diversos estudos, né, de pessoas que estão estudando sobre a origem do nome Maeri Tupinambá. Né? E tem nos livros, se a gente for procurar, livros históricos, né? Dos arquivos públicos sobre a história da Amazônia, a história de Belém, eles já falam de Maeri, né? Já falam de Maeri lá e fala que Maeri significava cidade, né? Que era os locais onde eram os grandes centros há muitos anos, há séculos atrás, dos indígenas, eram os centros onde todo mundo ia lá, talvez comprar um material, fazer os comércios, né? Existiam isso, né? Só que isso não é contado, né? Então, o nosso inclusive tem uma outra teoria que fala que o grande centro que esse Maeri era em Marajó e que devido a um problema de ambiental, climático, se transferiu para Belém, né? Então, os Tupinambá estavam presentes no Marajó. Tem então presente também. Tem originários lá do Tupinambá que vieram para Belém, né? E aí, a partir disso, a gente falou que vamos fazer um levante Tupinambá lá no Forte do Castelo. E como é que a gente consegue fazer no Forte do Castelo? Porque tem que pedir permissão, né? E aí a gente se reuniu, fizemos várias reuniões e tal, e conseguimos do governo uma permissão para a gente fazer um ritual lá.
E aí desencadeou esse ritual, fizemos com algumas pessoas convidadas de lá, né? E foi muito, muito forte, né? O ritual só era para ser 1 hora, demorou 3 horas. E a gente já ficou tipo, cara, a galera vai expulsar a gente daqui. Mas foi muito tranquilo, ninguém expulsou a gente, deixaram a gente lá, respeitaram. E depois que a gente saiu de lá, inclusive, os próprios seguranças falaram, ainda bem que vocês fizeram isso, porque todo mundo reclama de visagem aqui. Eles falam que tem muita visagem, lá no Forte do Castelo. Aí, beleza. E aí a gente decidiu, a partir desse coletivo que nós criamos, de que seja um coletivo de consciência tupinambá e de consciência indígena. Ele surge mais nesse sentido, de fortalecer a consciência indígena, né? E, para isso, é todo um processo de educativo, né? Então, é da base. Conversar com a base, entender, são várias questões como de autoestima, autoconhecimento, pesquisa histórica, primeiro se afirmar, se entender, né? E uma questão de acabar com o apagamento, né? Porque a nossa cidade, Mairi, ela é uma cidade fortíssima, né? Tem uma ancestralidade muito grande. Você anda no Ver o Peso, você vê aquela galera lá, assim, trabalhando, toda uma cultura muito forte, né? Do comércio, eu imagino isso há muitos anos atrás, sempre acontecendo, sabe? E a gente tem presente isso, né? A cultura, a comida, as memórias, as benzedeiras, as curandeiras. Então, a gente vem mais nesse sentido, de consciência indígena. E só comentando, sabe de uma coisa que eu me lembrei? Teve uma turista que eu cheguei a conversar, acho que recentemente, no ano passado, acho que ela era do Sul. Aí ela veio pra cá, visitou, ela falou, eu fui no Ver o Peso, não, meu Deus, eu fiquei, o que é aquilo? Muitas pessoas, não sei o quê. Ela foi quase uma decepção, ela falou, foi uma decepção. E aí eu, né, aí eu, como se a gente fosse, né, depender dela, né? Aí ela disse assim, e eu também fiquei triste porque eu não vi nenhum índio em Belém. Ai, não Na acredito que ela Amazônia, falou eu fui isso. pra Amazônia e não vi nenhum índio. Aí ela, índio mesmo. Aí eu falei, meu bem, você realmente índio não tem, sabe? Porque índio é uma palavra O índio não criada tem, por. índio foi vocês que criaram isso. Foram vocês que criaram, foi o colecionador que criou. Mas se você olhar mais de perto, você vai ver pessoas que possuem histórias, né, na sua corpo, que sim, elas são, sabe, Memórias são e indígenas. continuidade, né? É porque tem-se muito imaginário, né? Inclusive no estrangeiro, do índio, como você mesmo falou, né? O índio parou em 1500 e ele está lá, e ele tem que ficar lá numa caixinha e ele não pode seguir nos mesmos padrões culturais de hoje. Porque se ele usa um celular, se ele está falando como eu estou falando contigo aqui na videochamada, se ele está usando um tênis, sei lá de que marca, ou se ele está na cidade, ele deixou. Eu ouvi isso aqui Se ele é em um São artista Paulo. contemporâneo, Se ele é um artista contemporâneo, não, isso, o que é isso? Isso existe? Indígena faz arte, sabe? Indígena filma, indígena grava, indígena faz instalação, sabe? Eu ouvi muito assim, eu acho que eu sofri mais racismo e preconceito, inclusive na cena de artes mesmo, assim, sabe? Muito forte, porque ninguém entende assim muito o que a gente quer dizer, assim. Várias vezes o meu trabalho artístico foi colocado à prova, como se fosse uma arte contemporânea, sabe? Então, assim, é muito delicado, é difícil de entender, mas a gente precisa estar no mesmo tempo, né, que está o tempo de hoje, assim. Então, na verdade, a gente está no tempo de hoje, só que as pessoas colocam no tempo do passado. E tem que acabar com isso, assim. Por que que só o branco pode? Então, aí a gente joga aquela velha questão, né? Então, você que diz que é branco, vai usar as roupas de colonizador que você usava quando você chegou aqui no Brasil, sabe? É isso. Aí o pessoal se toca, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum, assim. Várias nações aí, Cherokee e total. tudo mais. Enfim. E é muito interessante, né? Porque na real, tudo na verdade é processo. Se você, sei lá, é como se existisse sei lá, expectativa de que a figura indígena seja exatamente como aquela figura histórica, aquela figura que tem as indumentárias, enfim, e as pessoas não percebem que existe essa questão, né, que você falou aí.
Mas aí também é até um processo mesmo de que se ela A precisa... cultura não é estanque, né? A cultura não é, ela é dinâmica para Até, todos nós. enfim, acho que, na verdade, isso tudo, na verdade, até a questão realmente indumentária, falando sobre, passando tudo que a gente falou sobre moda, vestuário indígena, hoje em dia, basicamente, o que a gente calça, o que a gente usa, o que a gente veste, veio desses povos, né? E principalmente, sei lá, existe pelo menos nos nativos americanos dos Estados Unidos, existem aquelas botas coturnos, né? Que hoje em dia a gente Couro, né? aquele tipo de material é ancestral, né? E Ancestral, aí verdade mesmo. aí enfim, tudo isso passa por... Couro para trabalhado, né? Essas casacos, imitação de couro. Exato. Tem E muito, né? Muito. muita coisa. Bom, Algodão, né? Trabalhar com algodão. bom, uau, que papo muito, muito, muito bom mesmo. E aí, acho que a gente já pode passar para as imagens, beleza? Bom, vamos para o nosso segundo bloco, onde a artista traz algumas imagens para a gente. A Moara trouxe aqui, vou compartilhar a tela. Aí pode comentar, Moara, falando o nome do trabalho, falando um pouco sobre ele. Tá, esse trabalho, o nome é O Retorno à Piratininga, né? É um trabalho que era para ter feito no início do ano passado, só que com a pandemia acabou que foi gerado para o segundo semestre, né? Quando eu voltei para São Paulo. E foi feito lá no Solar da Marquesa. A Marquesa foi tipo uma amante de Dom Pedro. E aí esse solar era a casa que Dom Pedro deu para ela, entendeu? E assim, foi convidado vários artistas, né? Dois artistas indígenas, só que eu sou a que se afirma, o outro ainda estava em processo, que é o Binário Armada, e foi convidado mais outros dois artistas para falar um pouco sobre essa São Paulo, né? Só que a ideia era ouvir o palestrante sobre São Paulo Invisível, e a partir disso a gente construir esse mural, foi uma ilustração, né, que eu desenvolvi no mural, na verdade. E a pessoa que eu ouvi, que fazia parte desse mural, é o Cazé Tupinambá. Depois, quem quiser procurar saber um pouco mais, historiador tupinambá, de Olivença. E é um trabalho incrível que ele desenvolve, né, essa questão sobre os tupinambá e sobre a identidade do indígena em contexto urbano, né? Então eu trouxe para esse mural todas as pessoas que estão aí, elas existem. Eu não criei, não é da minha cabeça. Eu fiz primeiro uma colagem, né, desses vários rostos, e depois desse rosto eu desenvolvi a pintura, né, com projeção em cima da obra da Tarsila do Amaral. Como é o nome da obra? Esqueci. Mas eu... Trabalhadores brasileiros. Os trabalhadores É, brasileiros, né? Ou alguma tem coisa a assim. fábrica atrás. Uhum. E aí, a ideia não era nem ser a Tarsila do Amaral, a ideia era trazer quem eram esses trabalhadores que construíram São Paulo, né? Construíram Piratininga. Piratininga, que era o nome originário de São Paulo, né? E construíram, estão até hoje lá, e esses vários migrantes, né? Eu nem chamo porque assim o indígena sempre migrou, né? Mas, enfim, para entender, né? Pois não indígena entender seriam os migrantes que estão em São Paulo, que constroem São Paulo todo dia e que são invisíveis, que são esses indígenas em contexto urbano, né? Então eu trouxe aí, vocês podem ver a Sol Itaputê, que tem uma origem jeripancó, lá de Alagoas, que mora em São Paulo, né? Também tem todo um apagamento, né, da história dela por ela estar na cidade. Os Pancararu, que eu trouxe para falar um pouco sobre a questão indígena dos Pancararu que migraram para construir São Paulo. No Real Parque, né? Eles têm um Real Parque, eles moram em comunitário, no Real Parque, que é num bairro numa periferia, que eu esqueci o nome. E aí, eles têm muito forte a ligação ainda com os Pancararu, com a cultura, e trago eles aí também nesse mural, né? Aí eu trouxe alguns pensadores, Sassá Tupinambá, lá em cima, né? Algumas pessoas que trabalharam, que representam a atividade política indígena, a Sônia, que é Guarani, Tamicuã, Tiri, Pataxó, a chapa que teve da bancada ativista dos indígenas, né? E outros ativistas e amigos artistas também estão nesse mural.
E é mais sobre isso, é para falar sobre esse apagamento. Tanto que quando eu fui falar desses indígenas em contexto da cidade, para educativo desse lugar, do Solar da Marquesa, né, que eles não conhecem, eles não sabiam dessa existência indígena em São Paulo, né? Talvez uma das cidades... São Paulo é uma cidade muito indígena, né? Tem muita população indígena de qualquer lugar, né, do mundo. E eles não sabiam dos Pancararu, não sabiam até mesmo da Catumirim, ninguém conhecia a Catumirim, não sabia que a Catamiquã estava concorrendo, a vereadora. Então, para a gente ver que o apagamento é forte, né? Uhum. É isso. Aí vamos para Museu da Silva. aí essa fotografia. Tá. Essa fotografia, ela que foi a fotografia que me impulsionou a ir atrás mais sobre a história da minha família em Cucurunã, no Tapajós, né? Essa foto, foi uma foto trabalhada, né? Eu pedi para uma artista colorir para mim, porque eu queria ter esse imaginário. Ela é preto e branco, né? Aí eu fiquei imaginando, a gente foi eu e ela, eu acho que esse vestido é dessa cor, essa exposição. Então eu fui construindo junto com ela, porque eu queria mostrar isso para minha família, e eles ficaram muito emocionados quando viram essa foto. E a gente imprimiu, e hoje ela está exposta no Centro Cultural São Paulo, uma exposição que tem vários artistas maravilhosos, pretos, tem uma indígena da Era Tucano, né, e eu. E aí ela está lá para falar um pouco dessa memória da minha família, e aí da esquerda para a direita, né, tá minha tia Conceição, que ainda é viva, que está com guarda-chuva, né, o meu avô, que tem fortes traços negros e indígenas, né, a essa moça do lado, ninguém da família sabe dizer quem é, do vestido colorido. E aí tá a minha avó do lado dela, né? E a minha avó, por incrível que pareça, ela tipo, que tem mais cara de índio, né? O fenótipada, ela tem a pele branca, né? E aí o pessoal fica chocado quando eu falo que tem a pele branca. E aí embaixo meu tio, né? Tio Donaldo, e ao lado a minha tia, também tia-avó, né? Atrás da casa, que meu pai... Tudo isso daí foi contado, meu pai me contou antes, olha, nossa casa era muito simples, minha filha. Ela era construída de barro, a gente se reunia na comunidade, construía todo mundo junto quando tinha que levantar uma casa para alguém. E era feito de palha, a tua avó trançava as palhas, colocava. A gente morava tudo de chão de terra, então era tudo muito simples. E essa foto é a única foto que eu tenho do meu avô vivo, né? Porque a outra foto que tem é uma dele morto, que faziam aquelas fotos, né, antigamente, da pessoa morta, né? Todo mundo ao redor. Bem, no Nordeste tem muito isso, essas fotos, né? E aí eu tenho uma dessa, eu não gosto muito de mostrar porque mas ela também está exposta no Museu da Silva, né? Em São Paulo. Aí essa instalação, né, no meio vai essa terra, né? Porque eu estou falando da terra, né? Trazendo a terra em si, porque toda a minha família é da roça, trabalhou na roça, né? E até hoje a minha prima, hoje ela é agricultora familiar, trabalha com isso, né? Presidenta dos agricultores de lá, familiar de Santarém. E a gente é muito ligado à roça. Eu trouxe ela e trouxe um prato de barro em cima. Não sei se na próxima foto mostra, dá uma olhadinha aí. Que é uma cabeça de peixe feita em gesso. Eu não trouxe real porque não podia. A minha ideia era trazer real. Fiquei me E perguntando também se o museu deixava. É um tambaqui, não? era um tambaqui, se eu não me engano, a cabeça de peixe. Foi todo um processo. Eu comprei o tambaqui, aí eu fiz a forma em cima do tambaqui, na cabeça do tambaqui, aí depois fiz o gesso, e aí depois comi o tambaqui, aquela. Devia ter gravado tudo isso. Aí, assim, tem a farinha de cucurunã que eu trouxe, que tá aí no prato, né? E essa cabeça é porque eu quis trazer um pouco sobre a questão da minha avó, que ela falava que é da minha família é costume comer cabeça de peixe. Meu pai disputa, assim, toda vez que a gente vai comer, ele pega. Só que os filhos dele não se interessam pela cabeça do peixe. E aí mas quando eu vi entre os irmãos dele, meus tios, o pessoal disputa, assim, a cabeça do peixe. E a minha avó falava muito, assim, que a cabeça de peixe é bom para a memória, então isso ficou muito guardado. Antes dela morrer, assim, e eu quis trazer isso para cá, né? Que cabeça de peixe é bom para a memória, que apesar de terem tentado apagar a cristianismo, a catequização, tem uma cruz ao lado. Né? Tem até hoje, né? Minha família é catequista, né? Tem muito
católica, mas eles têm essa ligação forte com a ancestralidade, né? Então, eles contam as memórias, contam todas as histórias. Infelizmente, esse traço da colonização, né, dessa mentalidade colonialista ainda persiste na questão religiosa, né? Uhum. Mas eu acho que a maioria das comunidades de Santarém mesmo, né? Santarém mesmo, né, cara? Tipo, É, você falou isso, eu quando eu visitei lá, realmente, o peixe é a comida do domingo, né? E é, é a comida do domingo, tem que comer a cabeça do peixe, e é realmente católica e agora evangélica, né, cara? Muito então agora está fortíssimo o lá em evangelho. Santarém, na região, assim. Sim, está forte, estão indo para as aldeias, indo para as comunidades, muito forte, infelizmente. É isso. Qual a próxima, mãe? Aí eu trago um pouco sobre esse caderno, ele está lá, né? Eu ganhei, esse é um livro do Instituto Genealógico, que fala sobre sobrenome de famílias de São Paulo, né? E aí eu fiquei pesquisando, eu falei, será que não tem Silva aqui? Não tinha Silva. Aí eu falei, eu peguei e tirei a foto do que estava aí, preto e branco, de uma família, sei lá qual. Coloquei a foto da minha avó. E aí eu botei assim, família Silva, risquei assim. Aí essa minha ideia era mostrar que a gente também precisa contar a nossa história nesses livros, porque sempre contava as histórias dessa família muito nobres e ricas, e a gente nunca teve a nossa história contada nesses livros, né? E aí eu trouxe esse objeto, que é um objeto artístico. E ao lado as fotos, não tem muito mais fotos, não, acho que é só isso. Eu trouxe várias fotos, né? E essa é uma comunitária lá de Cucurunã que eu consegui entrevistar. E a minha pesquisa ela constrói uma narrativa a partir dos próprios comunitários que eles vão. Como meu avô não está mais vivo nem minha avó, as pessoas que foram contemporâneos a eles contam sobre ele, né? Então, nesse vídeo ela conta um pouco sobre meu avô, sobre se ele era um líder catequista na comunidade, né? A minha avó, sobre os curandeirices que a minha avó fazia, bezendeira, sobre como era a comunidade. Então, não, são vários vídeos. Esse é um dos vídeos com a dona Madalena, que é maravilhosa, mulher incrível, super parceira. E até hoje ela fica lá vendendo a farinha dela, bem na beira da estrada, né? É uma mulher muito incrível, assim, que topou participar e fazer parte do Museu da Silva, que também leva o sobrenome Silva, né? A família dela inteira. E aí a gente fala que tudo é parente. Aí esse foi o meu último trabalho que eu fiz em São Paulo. Ali no viaduto foi conhecido como Grafitaço Jaraguá, né? Recebi um convite dos indígenas do Jaraguá, também com Antiri Pataxó, da Itacupé, e que, como em retribuição a eu sempre estar levando os indígenas artistas que eu levei para o Colabirinto, né, e apoiei, por honrar digamos, por eu ter feito essa parceria, né, eles falaram, você vem com a gente fazer o Grafitaço de Araguá, porque nós reconhecemos uma indígena que está presente na nossa luta também, né? E eu fiquei muito emocionada por ter sido chamada, né? Fiquei muito feliz também. E aí a gente construiu, e são vários muros, né? Esse daí é um muro que eu fiz junto com o artista também, que é o Alex, que me ajudou, e a gente construiu juntos, né? Ele foge um pouquinho do meu estilo, mas foi uma vontade de fazer algo muito coloridão, né? E a gente fez juntos, a gente construiu toda essa paisagem, né? E que a gente chamou de Parauara, né? Que é todos aqueles que vêm do mar, né? E nascem do mar, né? E aí os bichos vindo e todo mundo vindo aqui, porque São Paulo destruiu, né? Essa sua anciã, né? Que são os rios. E a gente traz esses rios, a água que deve ter a sua importância, deve ser valorizada. Infelizmente São Paulo não é, né? Tanto que a gente vê hoje o Rio Tietê muito poluído e todos os outros rios. E aí a gente trouxe um pouquinho disso para lá, para animar também. É um local de passagem para chegar na aldeia, no território, Jaraguá. E é isso. Foi o último trabalho que eu desenvolvi. Foi muito bacana, foi 2 dias. Foi na virada cultural de São Paulo também. Massa. Deixa só. Acabou. Acabou. Bom, nossa, eu não tenho nem palavras assim. Foi incrível, foi um aprendizado enorme. Acredito que também as pessoas que vão escutar esse episódio estão escutando esse episódio aí
casa, enfim, vão se sentir muito bem também de ter a presença de uma artista incrível, né? Então, muito obrigado, Moara, por ter aceitado o convite, pela tua disponibilidade e por tudo, tudo mesmo. Muito obrigado por preencher aí nosso podcast. Eu ia pedir para seguir lá meu Instagram, Moara Brasil Tupinambá. Por enquanto, tá Moara Brasil Tupinambá. Futuramente vai ficar só Moara Tupinambá. E aí, o Levante Tupinambá também, que a gente tem feito algumas iniciativas lá. E aí, o Icaquara, para quem está nesse processo de retomada, de se entender, se buscar o direito à memória indígena, a gente tem esse processo muito que a gente trabalha em Belém do Pará, mas ela é trabalhada nacionalmente também, é uma associação. É WYKA, Wicca Quara, Kwara. No Instagram estamos lá, presentes. Tá? É isso. Muito obrigado, viu? Até mais. Até mais.